quando o Gerson está precisando se preocupar com a marcação, não está indo tão bem. Esse é o Flamengo de hoje, é a dualidade, é o que o André citou no comentário inicial dele. Vai precisar encontrar esse equilíbrio. Então, se o Flamengo está buscando esse equilíbrio, a gente também vai se dividir entre elogios e algumas sinalizações que são completamente compreensíveis. Ninguém aqui está inventando nada ou pegando um lance isolado de uma atuação que foi esplendorosa. Não é isso. Tem muito o que comemorar pelo resultado, tem muito o que comemorar pela maneira como larga. Agora, tem o que se observar também pelo jogo de hoje e pelas atuações recentes. A minha dúvida é só se a torcida está satisfeita com o futebol da equipe. Porque o resultado obviamente está. O resultado foi um resultado grande hoje. O Flamengo deu um passo enorme para se classificar à próxima fase sem sustos. Hoje era, em tese, o jogo mais difícil da equipe nessa primeira fase. Então, elogios, aplausos, muitas coisas boas na atuação, mais coisas boas do que defeitos. E é o que o Pedro fala. Os defeitos, eles têm se repetido. Então, porque o torcedor do Flamengo, ele é, no momento, o torcedor mais exigente do país. Né? Até porque ele viu, com esse elenco, o time jogar um futebol encantador há 2 temporadas. E ele tem isso como referência. Então, a minha dúvida é se o torcedor está satisfeito. Eu sei que alguns vão estar, outros não, mas uma amostragem geral, eu tinha muita curiosidade para saber qual é a impressão que a torcida do Flamengo ficou hoje após um resultado grande como esse contra o Vélez Sarsfield. Do ponto de vista prático, eu acho que esse equilíbrio que é necessário a todas as equipes, até aquelas que têm fartura de capacidade ofensiva como o Flamengo, neste caso passa por algumas situações. Me parece claro que a dupla de zaga com o Rodrigo Caio e o William Arão é a ideia titular do Ceni e isso só vai mudar, salvo em ocasiões muito especiais, quando um não estiver disponível, ou os dois. Hoje o Rodrigo Caio não pôde jogar. É preciso lembrar que o Flamengo terá jogadores que estão machucados voltando. Acho que uma das principais voltas é a do Thiago Maia, porque ele ajuda a oferecer opções para encontrar esse equilíbrio no meio de campo com escalações que sejam diferentes ou substituições durante partidas que ofereçam um pouco mais para um lado ou para o outro, conforme o Rogério estiver precisando ou pensando em fazer. Mas eu acho que o que simboliza a necessidade desse equilíbrio é a sintonia fina de jogo em campo, de posicionamento e de função entre o Diego e o Gerson, que é uma coisa que é muito mais de sensação de 2 jogadores que se conhecem, que são experientes, que são bons, muito bons, e podem oferecer isso aos companheiros e ao seu treinador, tanto em treinamento quanto em jogo. Eu acho que se isso se ajustar, o Flamengo ganha muito, e com a volta de jogadores que possam dar opção de escalação no meio de campo, o Rogério vai ter um pouco mais de liberdade para trabalhar. Mas eu prefiro, insisto, que o ajuste seja buscado com uma escalação base que pensa mais nela do que no adversário, do que os planejamentos inteligentes que nós estamos tão acostumados a ver aí, que na melhor das hipóteses, fora de casa, na Argentina contra o Vélez, conseguem entregar um empate em 2-2. Eu discordo um pouco do André nessa ideia de qual é a configuração que pode tornar a equipe mais equilibrada. Eu já acho que o Diego tem muita leitura de posicionamento de jogo, que ele e o Gerson vão se entender até com certa facilidade, mas para mim a questão é o perde bola e pressiona de Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Para mim a questão está ali. Para mim ali é a principal questão. E um perde e pressiona é eficaz. Porque... Isso aconteceu, né, em 2019. Então, esses caras já Exatamente. fizeram isso. Exatamente, porque aí tem um ponto que mostra por que aquele time do Jorge Jesus podia trocar um jogador aqui, outro acolá e mantinha o padrão. Porque quando você tem esse perde e pressiona, você tem um sistema que esmaga o adversário e aí você pode perder um jogador aqui e ali, você não fica dependendo tanto da individualidade o tempo inteiro para achar os seus gols. Do jeito que o Flamengo atua hoje, se sai qualquer jogador, como saiu a Arrascaeta em partidas recentes, a tendência é o time cair consideravelmente de qualidade. Eu não sei quando entra o Pedro, por exemplo, no lugar do Gabigol. O Gabigol é mais jogador que o Pedro, eu não tenho a menor dúvida disso, mas ali você entra com outro centroavante de alto nível, um outro cara que faz a diferença, e é o último jogador, né, pegando de trás para frente. Então, para mim, a questão não é o posicionamento do Diego e do Gerson, é o perde e pressiona dos 4 jogadores que jogam mais adiantados na equipe. Se isso funcionar, o sistema inteiro tende a funcionar.
Pessoal, Everton Ribeiro voltou a jogar ou ainda não? Eu me lembro aí de votações para Campeonato Brasileiro. Votei em várias rodadas, meses no Everton Ribeiro. Não é o mesmo jogador de temporadas passadas, não é, Jean? Como é que foi o Everton hoje, começando agora a Libertadores da América? Ele claramente não é o jogador e não tem sido o jogador que a gente sabe que ele pode ser do ponto de vista criativo, da quantidade de chances que ele cria, até mesmo das chances que ele antes convertia e ultimamente tem desperdiçado, como desperdiçou hoje uma importante, essa daí que a gente está vendo, né? Porque acho que ele realmente quis tocar pro Bruno Henrique. O Zinho até falou, né? Talvez a questão da confiança mesmo nesse momento, para ele fazer isso e não para finalizar o gol, como ele faria num outro momento. Então acho que ele não é indiscutivelmente o mesmo jogador que a gente está acostumado a ver. Eu só quero fazer essa ressalva, porque se a gente está criticando aqui ou está dizendo que o Flamengo deveria marcar, pressionar mais e combater mais, da linha dos 3 meias, se é que a gente quer considerar uma linha de 3 meias, porque o Bruno Henrique muitas vezes se aproxima do Gabigol, ele é o que mais faz isso. Hoje mesmo é o que ele mais faz isso, né? Você pode ver onde ele jogou, onde ele se movimentou, onde ele tocou na bola, e você vai ver num mapa de movimentação o Everton Ribeiro jogando mais para trás, ajudando a dar combate ali portanto, auxiliando o Isla muito mais do que fizeram o Arrascaeta ou o Bruno Henrique quando a jogada era lá pelo outro lado, pelo lado esquerdo da defesa do Flamengo. Então, só fazer essa ressalva. Agora, claro que quando você tem um jogador que você sabe que pode criar muito mais, jogar muito melhor, produzir mais ofensivamente, não vai bastar você dizer só, legal, pô, ele tá ajudando o time, ele tá marcando. É claro que o torcedor espera mais dele porque sabe que ele pode fazer muito mais do que tem feito. Bom, a gente precisa ver ainda a União La Calera e LDU jogarem nesse grupo do Flamengo. Pedro, a respeito do grupo do Flamengo, não me parece um grupo muito fácil não, hein? Eu não sei, no começo do programa, se alguém aqui disse que o grupo do Flamengo era mais simples. Tem aí o Vélez Sarsfield, que foi o primeiro adversário, a Vitória, fora de casa do Flamengo, pega a União La Calera, o time chileno agora em casa, tem ainda LDU e o Vélez, que ainda é uma equipe que pode complicar também jogando no Maracanã. O que você pensa do grupo, Pedro? Tá longe de ser um grupo fácil, Prieto, mas até mantendo a coerência com o que a gente vem falando desde a época do sorteio, um time como o Flamengo, que se porta como se portou hoje, apresenta seu cartão de visitas e será um dos postulantes ao título, não tem como pensar nada diferente, uma classificação até a certo ponto tranquila. Se não tranquila, não dependendo de combinações. Acho que o passo que se dá hoje de uma vitória na Argentina contra o Vélez, que poderia apresentar uma dificuldade, como apresentou, em termos de resultados, no caso, se largar bem, se já largar na frente, já passar esse peso para o outro lado, eu acho que já é alguma coisa muito interessante, pensando ainda que o time do Flamengo termina com 2 jogos dentro de casa nessa fase de classificação, nessa fase de grupos que a gente chama da Copa Libertadores. Eu acho que precisa abrir o olho, talvez, sobre essa situação de velocidade de transição defensiva quando a gente pontua, porque a LDU e a União La Calera tem uma característica de sair um pouco mais de velocidade, talvez fechar e aproveitar um pouco mais a velocidade na hora de sair. É o que a gente fala de ter atenção, mas não acho que são 2 equipes, talvez a LDU, um pouco mais de costume, não é um confronto novo. Acho que o Flamengo sempre que, pelo menos nas 3 ou 4 últimas edições da Libertadores, Conmebol Libertadores, teve confronto no Equador. Talvez possa sofrer um pouco pela situação específica da competição, pela maratona, são 6 jogos em semanas seguidas, vai ter deslocamento, vai ter talvez uma fase final de Carioca, que obviamente vai querer ganhar, apesar de considerar um pouco menor, um torneio menor. Então pode ter alguma especificação de duelo fora de casa, de jogo específico, só que eu acho que o Flamengo tende a passar por esses adversários. Claro que com atenção, porque tem um estilo de jogo que tem complicado o Flamengo recentemente, que é a saída rápida em velocidade. Mas quando o André cita, se eu não me engano, o André, o Jean, que é ainda o primeiro jogo, acho que até o final da fase de grupos tem caminho para percorrer, para ajustar, para entender o que não está funcionando. Acho que não tem ainda muito o que se preocupar. Quando você começa ganhando, fora de casa, na Argentina, contra um Vélez, acho que dá para assistir amanhã com calma, com tranquilidade, União La Calera e LDU, e pensar com calma nos próximos passos. É claro que já é na semana que vem, só que eu acho que não vislumbro grande dificuldade nesse momento, a partir dessa vitória no jogo de hoje e os 2 jogos da fase de classificação finais em casa.